No faz de conta, as crianças representam a vida como acreditavam ou queriam que fosse. Ela aprendera isso no primeiro ano da faculdade. Mas, se o que a professora Bárbara havia aprendido era verdade, por que essas crianças queriam acreditar que a vida era assim? A corda, a fita adesiva e toda a dor vieram se juntar ao pensamento. A matéria-prima das crianças é tudo aquilo que elas podem ver, imaginar e imitar. É todo o seu mundo. Ninguém pode dizer que não há muita guerra, crime e lixo para inspirá-las. Por Deus, até os contos de fadas eram criticados por serem violentos demais. Mas existem outras coisas também. O ambiente total de amor, carinho, diversão e apoio. Essas crianças certamente tiveram isso, além de dinheiro. Eu bem que gostaria de ter contado com tudo isso, disse Bárbara. Então por que, considerando tudo que tinham na vida, essas crianças escolheriam os elementos mais sombrios para seus jogos mais interessantes? Eram maldosos por natureza? E se eram, então quem não era ao menos um pouco maldoso por natureza? Talvez elas não gostem do que vem a respeito das nossas opiniões sobre o que é um mundo bonito. Talvez seja complicado demais, ou chato demais, ou difícil demais, ou qualquer coisa demais. Talvez achem que precisam se conter muito para fazer parte dele. Talvez o que consideramos recompensa seja só um tipo diferente de castigo para elas. Talvez não queiram crescer de jeito nenhum. Talvez o mundo esteja fechado agora e não reste mais lugar onde viver. Esse aqui é um trecho de Quando os Adams Saíram de Férias, esse livro com essa capa aqui, com essa arte muito bonita, da Dark Side, né, com o selo macabra. E é um livro que ele vai contar a história de Bárbara, uma babá, uma jovem babá de 20 anos, ela é estudante de pedagogia, é uma garota adorável, uma garota alegre, uma garota que transmite uma inocência, vamos assim dizer, até na sua forma de pensar, uma certa visão ingênua a respeito do mundo. E ela vai cuidar de duas crianças, o Bob, de 13 anos, e a Cindy, de 10 anos, enquanto seus pais estão viajando para a Europa. Um belo dia, Bárbara acorda amarrada e amordaçada em sua cama. O que vai se passar a seguir é um jogo comandado por Bob, Cindy e mais 3 vizinhos dessas crianças. A Diane, de 17 anos, o John, de 16 anos e o Paul, de 13 anos. Essa história ela vai trazer pra gente, o que fica muito evidente para mim, é o quanto o mal pode ser banal. A gente vai falar aqui da banalidade do mal. Essas 5 crianças adolescentes vão manter essa babá aprisionada, vão torturar essa babá, vão submetê-la a todo tipo de humilhação, todo tipo de degradação, todo tipo de exposição àquilo que é mais cruel e sombrio da existência humana. Apesar disso, não é um livro que ele vai recorrer à ideia preguiçosa de crianças psicopatas como se elas fossem doentes, descoladas de uma realidade. Como bem é colocado aqui, através dos pensamentos da Bárbara enquanto está amarrada, o meio influencia, a cultura influencia. Aqui diz, né? Ninguém pode dizer que não há muita guerra, crime e lixo para inspirá-las. Claro que não tem uma explicação óbvia e definitiva, né, para explicar toda a violência que essas crianças e adolescentes vão cometer contra essa babá. Mas o que vai acontecendo aqui é uma espécie de tentativa de liberdade dessas crianças. Durante a narrativa do livro, durante os pensamentos e os diálogos desses adolescentes e crianças, vai ficando muito claro uma certa oposição de quem somos nós, no caso nós crianças, jovens crianças, adolescentes, e quem são eles, os adultos. O mundo dos adultos, na visão desses adolescentes e jovens, ele é vivenciado e visto de forma muito pessimista, muito negativa. Eles não acreditam nesse tipo de mundo, nessa ideia de mundo que esses adultos vão transmitindo para eles. E uma vez que essas duas crianças, Bob e Cindy, estão sozinhas com essa babá,
elas resolvem testar um limite. Será que a gente consegue mantê-la prisioneira com a ajuda desses vizinhos que me parece não, tá aqui na narrativa, na história, que esse tipo de brincadeira já era praticado entre eles, de forma menos visceral. Só que aqui na realidade, o que vai acontecer é uma perda de controle da situação. O que inicialmente era para ser só um jogo, vai se transformando num ritual macabro e numa tentativa de liberdade através da violência. É muito visceral as cenas que são descritas aqui, né? Tem muita violência gráfica, né? E tem essa oposição, como eu bem coloquei aqui, que é entre o mundo dos adultos e o mundo das crianças. A Bárbara, apesar de ter só 20 anos, ela é vista por eles como uma adulta, logo como uma inimiga, né? E como eu falei, apesar dessas crianças fazerem coisas muito, mas muito horríveis, elas não são pintadas aqui como psicopatas, como doentes, né? Como se o cérebro delas fosse psicopata, que muitas vezes é a forma como a psicopatia, né? Esse termo que a gente nem leva muito em conta, a gente não leva em conta quando se fala de saúde mental, de psicologia, de psiquiatria, é muito mais um termo muito comercial, pensando, né, na indústria de cinema americano, enfim. A gente tem traços aqui, claro, de perversidade, a gente tem traços de sadismo, não só traços, mas atitudes sádicas, comportamentos sádicos, todo tipo de violência mais incisiva. Mas a gente também vai conhecendo um pouquinho dos temores dessas crianças e adolescentes, porque eles também têm medo, eles também sentem solidão e eles também usufruem dessa coisa chamada poder, né? O quanto, até onde uma pessoa é capaz de ir quando ela tem a liberdade de ter o poder sobre a vida de outra pessoa. Eu acho que essa talvez seja uma reflexão interessante. É claro que aqui na história é tudo muito extremo, né? A gente está falando de crime, de um crime terrível, né? Um crime terrível contra essa moça. A gente vai acompanhando também, no decorrer do livro, os pensamentos dela, a esperança, a falta de esperança, uma certa vários diálogos com a melhor amiga dela, né, a colega de quarto da faculdade. Ela meio que vai alucinando, né, enquanto está ali amarrada naquela situação horrível. Ela vai meio que criando um diálogo com essa amiga imaginária ali no momento, até para tentar suportar tudo aquilo, né? É um livro que ele vai indo, vai indo, vai indo, ele te dá um pouco de esperança, depois ele te dá uma rasteira, dá mais um pouco de esperança, então é uma leitura muito intensa, né? Não é um livro fácil de ler, eu acho que não é um livro para qualquer pessoa ler, né? Quem talvez seja uma pessoa mais sensível, eu não indicaria, né? Eu mesmo demorei um tempo para ler esse livro. Eu meio que me preparei psicologicamente, vamos dizer assim. Eu acho que eu peguei ele num momento que estava ok para ler, né? E talvez por ter me preparado, por saber do que se tratava, não tenha sido tão impactante quanto eu achei que seria. Mas é impactante, tá? Não é um livro que você não sai ileso desse livro, né? É um livro que ele foi escrito em 1974 pelo Lyndon W. Johnson, né? E é muito interessante a gente pensar a época em que esse livro é escrito, né? Meados dos anos 70, lá nos Estados Unidos. Culturalmente o mundo estava saindo de uma certa utopia, uma certa esperança em relação de como as coisas poderiam ser melhores, né? A gente teve o movimento White Flower, né? O movimento hippie. Na medida também que a gente teve a guerra do Vietnã, a gente teve também meio que o assassinato do sonho americano, né? Com toda aquela história do Charles Manson, da morte daquela atriz, a Sharon Tate, né? Do marido dela. Então era o fim de um sonho, né? O fim de um mundo bonito, de um mundo colorido, de um mundo que prometia ser mais pacífico, né? E vem esse corte, né? Esse corte, essa violência toda. Eu acho que tanto o Lyndon W. Johnson, ele traz isso muito bem. E 1974, inclusive,
foi o ano em que foi lançado a primeira versão de Massacre da Serra Elétrica, que também vem um pouquinho nesse sentido de ruptura de um mundo idealizado, pacífico, para um mundo cruel, violento, vil e sem esperança, muitas vezes desesperador, né? Esse livro aqui, ele é baseado numa história real, infelizmente. Não foi necessariamente assim, não foi uma babá, é um outro contexto, mas a história real serviu de base para o autor escrever esse livro, né? Então, apesar de ser ficção, ele vai falar de uma realidade possível, né? De uma realidade que existe até hoje entre a gente nos lugares mais improváveis possíveis, né? Por falar em lugares, esse livro talvez o que seja bem valioso nele, bem interessante, intrigante, é que ele vai nos levar para lugares onde ninguém quer estar, mas que eles existem e não podem ser negligenciados, né? Como eu falei, eu acho que o mais visceral aqui, talvez, o mais evidente é exatamente a ideia da banalidade do mal. O quanto o mal pode ser banal, o quanto ele pode ser trivial, né? Como ele pode fazer parte de um jogo exercido por crianças, né? A gente pode tentar ir para vários lugares tentando interpretar e entender o que é esse livro, né? Mas aqui tem uma introdução aqui, né? Escrito pelo Greg Hendricks, que ele traz uma coisa interessante para a gente finalizar. O autor, né? O Mendel Johnson, ele era republicano. E com a opinião de que os liberais se recusavam a encarar os fatos, Johnson quis que seu livro fosse uma espécie de metáfora política. Ele o descreveu a um repórter do The Baltimore Sun, que resumiu o esquema de Johnson da seguinte maneira: Bárbara, a babá vitimada, representa a esquerda americana, a esquerda sonhadora, que sofre abusos. Os adultos que não participam da ação da trama e nunca saberão o que aconteceu são a direita política, e o que resta, explicou o autor, é a grande maioria americana, silenciosa, que supostamente controla as coisas de modo estranho e imprevisível. O centro americano que Johnson vê como a confusão americana. Então esse aqui é quando os Adams saíram de férias. Essa edição aqui da Dark Side com selo macabra tá muito bonita, como sempre é, né? Da Dark Side, ela tem uma arte bem legal. E é isso, né? Eu não indico para todo mundo, eu acho que não é um tipo de leitura para todo mundo, mas eu acho ela muito rica, muito interessante, apesar de ser uma experiência perturbadora, de fato, né? Tem um outro livro também que foi baseado nesse mesmo caso real que eu citei aqui, que se chama Garoto da Casa ao Lado, que eu pretendo ler em breve. E também vou trazer aqui para fazer alguns comentários. Então é isso, até mais.